Ele é o remédio, confia, bem alegre, com a sua cruz, porque tu precisa. Canta, irmãos. Vai abalar, o mundo vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo vai. Bem alegre, irmãos. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo. Vai abalar, o mundo vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória. Jesus está chamando para ir no céu morar. Quem não aceitar Jesus, lá no céu não vai entrar. Jesus está chamando para ir no céu morar. Quem não aceitar Jesus, lá no céu não vai entrar. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entrar neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entrar neste fogo, meu irmão, você vai. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus.
Deus. Este, meus irmãos, é o nosso verdadeiro amigo, Jesus, aleluia. É Ele que cura as nossas enfermidades. É Jesus, meus irmãos, que tem nos libertado das garras de Satanás. É Jesus que tirou você do lamaçal do pecado. É Jesus, meus irmãos, que tem dado a paz no seu lar, na sua casa, na sua família. É Jesus que tem nos dado a paz em nossa vida. Oh, glória a Deus! É Jesus, meus irmãos, que tem nos guiado neste caminho santo e verdadeiro para ir morar no céu. Se nós, meus irmãos, seguirmos os conselhos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a doutrina verdadeira de Jesus, nós iremos um dia reinar na mansão celestial. Nunca esqueça desta palavra. Se nós vivermos o ensinamento verdadeiro de Jesus, um dia nós vamos morar no céu. Porque sabemos, meus irmãos, que centenas, milhares têm, meus irmãos, se desviado da verdade. Os corações têm voltado para as coisas do mundo, o desejo do mundo, das coisas do mundo, das vaidades. O pecado, meus irmãos, tem deixado de ser pecado para eles. E assim, meus irmãos, as portas das igrejas estão se abrindo cada vez mais para as vaidades, para o pecado, o mundanismo. Mas nós, meus irmãos da igreja Deus de Abraão, eu, meus irmãos, creio e tenho certeza que Deus levantou esse ministério para falar a verdade. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, é um conselho de um amigo, de um irmão em Cristo Jesus. Eu te aconselho a subir neste altar. Você que sobe no altar do Senhor, sobe no altar e pregue a verdade. Pregue, meus irmãos, a verdade. Insista com as pessoas para eles se arrepender dos seus pecados. Porque sabemos, meus irmãos, que no momento que nós fecharmos os olhos aqui, seja lá rico, seja pobre, negro, branco, seja, meus irmãos, qualquer nação, todos terão que se apresentar diante de Deus. Nunca esqueça disso, irmãos. E as boas obras, muitos dizem, Deus olha para o coração, Deus olha para o interior. Sim, Deus tem olhado para tudo isso, mas naquele momento que você se apresentar diante do Senhor, você vai ter que mostrar as suas mãos, porque as obras de cada um de nós vai estar nas mãos. Jesus provou isso. Quando nós chegarmos lá, meus irmãos, nos céus, aquele que alcançar, meus irmãos, a mansão celestial, quando ele entrar para dentro do céu da Jerusalém de Deus, ele vai contemplar Jesus Cristo, aleluia. E ali, meus irmãos, nós vamos ver com nossos olhos que não tem mais, meus irmãos, sinal dali, meus irmãos, dos espinhos, da coroa de espinho em sua testa, em sua cabeça. Não terá mais o sinal, meus irmãos, ali do seu lado, da lança que furou, que transpassou. Não terá mais o sinal dos pregos nos seus pés, mas sim, meus irmãos, estará nas mãos a obra que ele fez, decanta la masturianda, a obra que ele fez para salvar a tua alma, minha irmã, a obra que ele fez, meus irmãos, para salvar a nossa alma. Nós estamos aqui nesta manhã de domingo, porque, meus irmãos, o Senhor Jesus pagou preço na cruz do Calvário. Aonde você estaria? Aonde eu estaria? Aonde nós estaríamos, meus irmãos? Ouvintes da palavra de Deus que vai estar acompanhando também. Aonde você estaria no dia de hoje, se Jesus não tivesse pagado o preço na cruz do Calvário? Mas nós vemos, meus irmãos, que muitos estão acomodados. Não, pastor, mas Jesus já pagou o preço. O preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Então não preciso mais fazer mais nada. Como
coração, você não tem salvação. Se você não dominar a sua carne com os desejos das coisas do mundo, você não receberá a salvação. Oh, glória a Deus, aleluia! Você tem que sacrificar a sua carne. Como, pastor, sacrificar a carne? Como que eu sacrifico a minha carne? Dominando o desejo dela. O pai sente desejo de jogar uma bolinha no fundo do quintal com o filho, aí ele vai lá jogar. Está entendendo, irmãos? Tudo que se diz jogo é contaminado pelo Satanás, e nós não podemos aceitar em nossa vida, e muito menos para os nossos filhos, né, pastor Osmir? Muito menos para os nossos filhos, irmãos. Pagaremos alto preço, como Jesus diz em suas palavras. Não quereis ser mestre, porque duro juízo terá. Irmãos, se todos pudessem enxergar com esses olhos o momento, meus irmãos, que se apresentar diante de Deus para dar conta daquilo que nós praticamos, porque será ou de bem ou de ruim, ou de mal, ou bem ou mal, aquilo que cometemos, não interessa, ou bem ou mal, vamos se apresentar diante de Deus. Temos que passar por este processo de julgamento, como diz a palavra do Senhor. Senhor, os pregadores, os falsos enganadores, que nós sabemos que tem milhares por aí, eles chegarão, meus irmãos, Senhor, mas eu pregava a tua palavra, eu fazia visita, eu orava para as pessoas, eu fazia caridade, eu expulsava demônio. Meus irmãos, até isso, eu expulsava demônios, eu orava, eu fazia visita nos hospitais. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Mas como pode, pastor? Ele fazia tudo isso, ele fazia o bem, fazia visita, repreendia os demônios, orava, buscava. Mas quando chegava na sua casa, ele tirava, meus irmãos, o seu paletó, a sua gravata, jogava a sua camisa no canto, tirava a sua roupa e sentava na sua sala diante da maldita televisão e ficava ali de bermuda, achando que ele pode, que ali não tem ninguém. Tem problema não, pastor, o que tem? O Espírito Santo estava lá, o anjo de Deus estava lá anotando, meus irmãos. Aquilo, meus irmãos, que nós fizermos lá no escuro, lá distante do pastor da igreja, distante da igreja, distante dos irmãos, distante do ministério, nas viagens, aonde está, meus irmãos, não tem problema não, ninguém está vendo isso não. Só Deus, meus irmãos. Sangue de Jesus tem poder, e é o que tem acontecido no meio do povo evangélico, enganando a si mesmo. Ninguém consegue enganar a si mesmo, irmão. O irmão sabe, a irmã sabe a maneira que você está vivendo diante de Deus, diante da igreja. Você sabe. Se Jesus vir agora, aparecer nas nuvens agora, você sabe se você vai ou não vai para o céu. Você sabe. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É a palavra de Deus. Coríntios 11, a partir do verso 23. Examine. Se nós, meus irmãos, examinar a nós mesmos, não precisaria ser julgado por ninguém. Não, Senhor, eu pregava a tua palavra, eu vivia na oração, eu ensinava a tua doutrina verdadeira, eu pregava a verdade, eu insistia com as pessoas para se arrepender. E dentro da minha casa, sozinho, no escuro, onde eu estava em santificação do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, diante de ti. Oh, de canta la masturianda. Aí então, meus irmãos, ouvirão a voz do Senhor dizendo: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo.
Oh, meus irmãos, não ignore a maneira de eu falar, de eu ser. Eu sei, meus irmãos, que todos têm momento difícil, todo mundo, como diz a Bíblia, todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. Mas se nós, meus irmãos, formos para este lado, já não tem jeito mesmo, então, meus irmãos, vai perder a salvação. O que nós temos, meus irmãos, é que permanecer na oração, na santificação diante de Deus. Temos que permanecer, meus irmãos, no jejum, na comunhão com nossos irmãos, com as nossas irmãs. Temos que permanecer na santificação, meus irmãos, dentro da nossa casa, com a nossa família. Pastor, mas em casa é só Deus para ter misericórdia. Mas eu sei que é isso mesmo. Se não tiver luta, não tem vitória, irmão. Tem que ter luta mesmo. Mas sabemos que o diabo, que tem colocado, irmãos, nas mentes das pessoas para a contenda, para a briga, dissensões, porque o desejo dele é levar o ser humano para o inferno. O desejo de Satanás é desviar a mente do cristão para as coisas do mundo. Então, quando ele não consegue, porque o irmão, a irmã está em santificação diante de Deus, porque nós estamos em santificação, aí ele não consegue fazer isso com nós. Mas o que ele faz? Ele vai atacar a família, vai fazer, meus irmãos, as contendas, as brigas, as dissensões, para que nós venhamos perder a nossa bênção, a nossa vitória. Mas vamos, meus irmãos, em nome de Jesus, quando isso começar a acontecer, se humilha diante de Deus, dobra o seu joelho, pede a Deus a misericórdia, para ele repreender o demônio da contenda. Esta oração, irmão, tem que ter na casa do pastor, na casa do irmão, do membro, do obreiro, tem que estar na casa de todos. Vai orar? Vamos, começa a orar, começa a glorificar a Deus, começa a dar glória a Deus, e bem, meus irmãos, você começa a repreender os demônios da contenda. Queima ele, Jesus! Sai do meu lar, Satanás! Pode falar, irmãos, pode falar. A maioria das orações que eu tenho orado no altar, eu tenho orado assim, para que ele saia do nosso quintal, da nossa sala, da nossa cozinha, do nosso quarto, do nosso banheiro, do corredor. Saia do meu lar, espírito do diabo! Saia, espírito da contenda, maligno, diabólico, demônio da morte, em nome de Jesus Cristo. Temos que repreender. Se você não ora contra os demônios, ele vai te dominar. Vai, meus irmãos. Tem pessoas, meus irmãos, irmão, não posso orar. Por que não pode orar? Não pode guerrear? Quanto mais mexe com ele, tem um pregador que fala isso. Mas é um mundano, anda de bermuda, de camiseta, tá entendendo? Quanto mais cutucar o diabo, mais ele vai colocar problema na sua vida. Espera aí um pouquinho, irmão. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. O diabo luta 24 horas por dia para, meus irmãos, levar o quanto ele puder para o inferno. Mas também o nosso Deus não dorme. 24 horas, ele está tocando nos corações. Meus irmãos, tocando, meus irmãos, nas vidas, para que possa arrepender do seu mau caminho. Porque a maioria, meus irmãos, dos crentes de hoje, ele não se humilha com seus pecados, ele tem vergonha de falar. Deus, eu não posso falar isso, não posso confessar aquilo. Tem sim. Dobra o seu joelho, Senhor, aquilo que eu venho fazendo, Deus, tem misericórdia, eu quero ser salvo, Jesus, tem misericórdia. Oh Deus poderoso, me ajuda, me perdoa. Irmãos, Deus se coloca de pé no seu trono para ouvir o gemido, o clamor dos necessitados. Se você pedir, o diabo não vai resistir. Não vai, irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Não vai, meus irmãos. Ele tem que cair
vai suportar a sua oração de sinceridade diante de Deus. Temos, meus irmãos, que insistir, como diz a Bíblia: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, temos que resistir. Amém? Que Deus dá graça, Deus dá força a cada um, meu Pai. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a nós permanecermos e ocupar nossos tempos, a maioria dos nossos tempos, meus irmãos, que podemos. Tudo bem que não vamos deixar nosso serviço, não vamos deixar nossos afazeres, temos que fazer, temos que trabalhar, mas sim, meus irmãos, o máximo que pudermos, nós empenharmos nas coisas de Deus. Cante hinos, corinho, cante. Está dentro de casa, irmão, começou a vir algum pensamento errado, começa a cantar corinho. O diabo não resiste, irmão. Imagina, você está dentro de casa, aí começa: oh Deus, está faltando isso, aquilo, que problema. Aí você começa: o sangue de Jesus tem poder e tem poder. O sangue de Jesus tem poder e tem poder. Poder para curar, poder para salvar, para a sua glória nos levar. Irmãos, Satanás não vai resistir. Não vai, irmão. Naquele momento de prova que começa, meus irmãos, aquele problema difícil dentro de casa, tudo está dando errado. Você começa, insiste em cantar corinho, começa a repreender. Você vai ver que o anjo vai descer e a vitória vai estar na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Outra oração, meus irmãos, que devemos estar constantemente, esta de domingo. Hoje, por exemplo, 1 hora de oração antes da mensagem. Eu tenho pregado nos domingos a campanha: eu vim buscar a bênção que Deus tem para mim. São 1 hora de oração para Deus abençoar a minha família, a tua família, a família dos internautas que nos ouvem, que nos acompanha pelo Facebook, por via live, por YouTube. Está aí, meus irmãos, as mensagens, as orações gravadas. Ali, meus irmãos, a oração em favor da família. Satanás tem inveja da sua família. Satanás tem inveja de nós, meus irmãos, porque nós temos uma família. Satanás não tem família. Ele nunca teve família. Como Satanás, como anjo de Deus, ele tinha um pai, ele tinha um filho, ele tinha o Espírito Santo e os seus irmãos anjos lá no céu. Mas quando ele foi lançado por terra, ele está sozinho, ele não tem família. Porque nenhum dos demônios que está com ele vai poder proteger ele no dia do julgamento, que ele será lançado lá no enxofre, no lago de fogo, onde vai estar a morte, aleluia, a segunda morte, onde vai estar os demônios. Tudo que é mal será lançado no enxofre. Eu estava pregando esses dias, meus irmãos, alguns que estavam aqui ficaram de olhos estalados, mas é verdade. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos a semelhança de Deus. A irmã, o irmão, nós somos a semelhança de Deus. Aí então diz assim: Deus jamais vai lançar a sua semelhança no fogo do inferno. Não, claro que não vai mesmo. Mas diz a Bíblia que será transformado num bicho. Após o julgamento, vai ser transformado num bicho. Veja bem os mistérios de Deus. Será transformado num bicho, mas com o mesmo espírito do ser humano. Está entendendo? A imagem, a semelhança, neste corpo, somos a imagem, a semelhança de Deus. Mas naquele dia, meus irmãos, eles vão ser transformados num bicho para ser lançado no lago de fogo, aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Eu dizia para os irmãos
para os ouvintes, que ali, meus irmãos, a pessoa que não alcançar a salvação por ter pecado errado contra Deus, acreditado que aquilo não era pecado e acabou sendo condenado, ali, meus irmãos, será coisa muito horrível, muito terrível. Eles vão, meus irmãos, gritar dia e noite, gritando, sem parar um segundo sequer, de dores, de ranger de dente, doendo, queimando. E ali, meus irmãos, o bicho que nunca morre. Olha, os bichos, meus irmãos, vão entrar na carne, porque aqueles que forem condenados, presta atenção, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, aqueles que forem condenados, eles vão sentir dores terríveis, gemendo, e ali os bichos vão comer, vão corroer por dentro da carne, porque eles vão estar com a mesma carne. A Bíblia diz dessa maneira, olha, o mar dará conta dos mortos que nele havia. Por quê? Aquele que morreu lá no mar, afogado, morto lá, o corpo dele vai vir de onde que tiver, não interessa. Mas os peixes comeu, não interessa, o peixe vai ter que dar conta e colocar para fora. Poder de Deus. A terra terá que dar conta dos mortos que neles havia. E ali, meus irmãos, as pessoas que perderam braço, perna, vão se ajuntar, lá como no Vale de Ossos Secos. Todos conhecem a passagem bíblica, no Vale dos Ossos Secos, que se ajuntou tudo, cada um no seu osso, cada um no seu. Vão, meus irmãos, naquele dia, vai ser um ruído muito grande na terra, vai, meus irmãos, haver um barulho, como diz a palavra, um reboliço muito grande na terra, e vão, meus irmãos, cada corpo, cada braço, cada perna vai se ajuntar. Pastor, mas é como Adão, que já foi, já partiu, há 6.000 anos, há mais de 6.000 anos atrás, não tem nem cinza mais, ele vai se ajuntar ao seu corpo novamente para se apresentar. E aqueles então, meus irmãos, que forem condenados, eles vão estar com seus corpos que usaram aqui na terra. E os bichos, meus irmãos, vão corroer dia e noite. Ali, meus irmãos, aquilo mordendo, corroendo, e a pessoa sofrendo. Irmãos, nós temos que pregar sobre o inferno. O mundo, meus irmãos, tem que acreditar que existe o inferno, para que ele possa, meus irmãos, arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo desceu do céu e deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Por que, meus irmãos, pastores, pregadores, por que o mundo não entende isso e não aceita isso em seu coração, de agradecer o Senhor Jesus? Amados irmãos, Jesus, Ele é o mesmo Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um Deus só. É o mesmo Deus. O que eu entendo nesta palavra é que o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra, olhando, meus irmãos, lá de cima, vendo o ser humano que Ele criou com as suas mãos com muito amor, indo para o abismo, para o despenhadeiro, para o sofrimento eterno, aí Ele diz: vou fazer alguma coisa. Aleluia. A palavra, meus irmãos, nos revela que Jesus se apresentou e Jesus foi enviado, mas Jesus é o mesmo Deus. Entenda isso. Deus é o mesmo Jesus, irmão. Então eu entendo, meus irmãos, que Deus, olhando lá de cima, ali, meus irmãos, houve um silêncio no céu e Ele começa a meditar como que deve ser feito para o ser humano entender que eu amo eles. Decanta lá, Turiano. Aí, meus irmãos, Ele entendeu: eu tenho que descer lá
que é possível viver na terra e ser santo diante de Deus para ser salvo. Decanta labasturianda lamanaia. Orianda labasturi me canta, aleluia. Amados irmãos, o mundo não percebeu, mas foi o próprio Deus que desceu aqui, irmãos. Aleluia. Ele sentiu frio como o ser humano sente. Ele sentiu sede como o homem sente sede. Ele sentiu fome. Aleluia. Porque ele mandou comprar comida lá no tanque, né? Tanque de... Oh, Jesus. Samaritano, né? Lá em Samaria. Quando a samaritana veio, meus irmãos, apanhar água, ele foi pregar para a samaritana. Mas antes ele disse para os apóstolos: olha, vai comprar comida. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Está entendendo, meus irmãos? E ele sentiu, meus irmãos, tudo que o ser humano sente, sentiu dores. Tem gente que acha, meus irmãos, que quando ele foi pregado na cruz do Calvário, por ele ser o próprio Deus, o Filho de Deus, ele veio com poder, ele não sentiu dores, ele escondeu, ele usou o seu poder para não sentir dores. Tem pessoas que entendem isso, irmão, mas não. Jesus sentiu a maior dor que o ser humano poderia sentir, que o homem poderia sentir na cruz do Calvário. O maior flagelo, maior sofrimento, meus irmãos, a morte mais cruel foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Por quê, irmão? Para salvar um ser humano que troca, meus irmãos, a maldita televisão pela sua salvação, que troca o desejo carnal de um adultério, de uma prostituição, um desejo, meus irmãos, que passa em segundos, troca pela sua salvação eterna. Ele não tem, meus irmãos, reconhecido em sua vida o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Não tem reconhecido. Quando você vê, meus irmãos, essas igrejas com as portas largas, mulheres tomando ceia de calça comprida, brinco na orelha, cabelo pintado, cortado, roupa transparente, sobe, meus irmãos, nos altares deles, como, meus irmãos, que se fosse uma Jezabel. Ali está, meus irmãos, os demônios alojados. Adianta mudar a palavra, mudar o texto, mudar, meus irmãos, a explicação, mas é essa mesmo. Irmãos, enquanto nós não entendermos que só tem dois caminhos, céu e inferno, nós não vamos conseguir nunca. Temos que entender isso. Não existe meio a meio. Não existe, irmão. Você não pode ficar no meio. Ó, o inferno está lá, o céu está ali, e eu estou aqui no meio, aqui, ó. Não pode, não existe isso, meus irmãos. Não existe um outro lugar para nós ir viver a eternidade. Só existe dois: céu ou inferno. E é você que decide para onde que você vai. É os meus irmãos internautas, ouvintes da palavra de Deus. É você que decide para onde você vai. Se você cair para o inferno, então você continua, permaneça nos seus pecados, nas suas vaidades, nos seus desejos carnais, achando que está tudo bem, que Jesus já pagou o preço, não precisa fazer mais nada. Mas temos um sacrifício ainda. Qual é o sacrifício? Abandonar o desejo da carne. O sacrifício da carne não é fácil, irmão. Não vai pensar que é fácil, porque não é fácil. O desejo da carne, das coisas, meus irmãos do mundo, não é fácil. Mas se nós orarmos, mas não é aquela oração, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. 1 minuto, 2 minutos. Oh Deus poderoso, muito abandono, amém. Glória a Deus. Outro sobe no altar, a paz do Senhor, irmãos. Oh glória,
tentação, você não vai resistir. Tem que orar a Deus. Tem que orar, meus irmãos. Deus, meus irmãos, foi 20 e poucos anos eu pregando a palavra de Deus, mas nunca Deus falou tão forte comigo, irmãos. Eu não tinha essa graça, essa força para orar, pastor, não tinha. Eu falo aqui para ver se você também adquira isso em nome de Jesus. Pede a Deus, busque de Deus. A oração, meus irmãos, é a chave da vitória. E Deus falou comigo, Deus me colocou no meu coração o desejo, o prazer de orar. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu começo a orar, irmãos, deixa eu desabafar para você entender o que é que eu sinto. Eu subo no altar, meus irmãos, começo a orar, eu começo a sentir a graça de Deus. Às vezes muitos não vejam, mas a lágrima desce dos meus olhos, e eu vou orando, e eu começo, meus irmãos, a sentir a glória de Deus. Dá vontade de subir para o céu, irmão. Mas eu sei como que é, irmão, o diabo luta, é terrível. Para orar, para abrir um culto na época, 40 minutos de oração, misericórdia, Jesus do céu, que sofrimento para orar 40 minutos. Era terrível, não era fácil. Não estou dizendo que é fácil hoje, mas se você buscar de Deus, irmão, para você sentir prazer na oração, você vai querer ficar orando, irmão, orando. Oh, glória a Deus, é maravilhoso sentir a graça de Deus. Você fala em línguas estranhas, você não esforça para falar, você está orando, de repente você enrola a língua e fala nas línguas estranhas. Fala com Deus, com o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. E ali, meus irmãos, Jesus pagou o maior preço para salvar a nossa alma. E nós temos que reconhecer isso. Não podemos trocar a nossa salvação, o sacrifício de Jesus na cruz, por uma roupa transparente. Não podemos trocar, meus irmãos, por um desejo de estar diante de uma maldita televisão. Não podemos trocar o sacrifício de Jesus pela nossa salvação por qualquer coisa neste mundo, por desejo da carne. Por que, meus irmãos, que é tão difícil largar das coisas do mundo? Então entenda, meus irmãos, que o inimigo luta 24 horas para colocar o desejo das coisas do mundo na mente do cristão. E ele só vai conseguir, ela só vai conseguir se permanecer na oração e no jejum. E uma das melhores orações na vida. Eu sei que é cansativo, não é fácil, mas, meus irmãos, pela madrugada, te canta labasturianda, lamanaia. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia. Ele se coloca de pé, irmãos, no trono dele. A Bíblia diz assim: quando você dobra o joelho de madrugada para orar, o Senhor Deus se coloca de pé, Ele te vê você, Ele responde você. Deus pode responder a qualquer momento, mas de madrugada, quando oramos a Deus, Ele se preocupa tremendamente em te responder muito rápido. Aleluia. Aleluia. Oh Deus poderoso, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Coríntios capítulo 11. Aleluia. Só vou ler, tá, irmão? Já preguei, oh Jesus. Versículo 23. Abra sua Bíblia. 11 e 23. 1 Coríntios 11 e 23. Louvado seja Deus. Culto de Santa Ceia. Oh Jesus, abençoa o teu povo. Nos une, Senhor,
na graça, no teu poder, na tua presença. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que vem. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordena-las-ei quando for ter convosco. Amém? Versículo 32, irmão. Eu vou ficar nele, tá? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Está entendendo, irmãos? Você entende esta palavra? Quando nós pregamos sobre santificação, quando nós pregamos sobre vaidade, sobre as coisas do mundo, isso daqui, meus irmãos, a Bíblia está falando, Jesus está falando, a palavra de Deus está falando, para nós não sermos julgados com o mundo. Mas na realidade nós estamos exortando, ensinando a pessoa a largar das coisas do mundo, para que ela não venha a condenar com o mundo. Porque todos que estiverem presos nas coisas do mundo serão, meus irmãos, condenados. Ele tem que largar das coisas do mundo. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.